Paz do Senhor, meus irmãos e irmãs que estão aí neste momento participando da nossa aula da lição número 7 da BTU Dominical. Quem vos fala aqui é o vosso irmão em Cristo, eu sou o professor Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoem, onde ministramos aulas de bacharel em teologia e médio em teologia. Querendo você participar desse curso de teologia, também pode entrar em contato com nós, está aí no nosso Facebook, no telefone, só entrar em contato e você pode ter o curso de teologia à distância. Amém? Bom, nós vamos aqui para a lição número 7, uma lição maravilhosa que estamos tendo esse trimestre. E o tema da nossa lição de hoje é o Senhor peleja pelo seu povo. Aliás, eu quero convidar você, antes de entrarmos na lição, para você dar sua curtida, para você se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito, e ligar o sininho para você ter a notificação todas as vezes que lançarmos uma nova lição, ok? E compartilhe com irmãos, com amigos, com pessoas que precisam de uma palavra de fé, tá bom? Compartilhe, evangelize e ganhe vidas mediante, esta mídia, tá? E se você é professor da escola bíblica e quer usar esses slides, você pode usar. Você tem embaixo do vídeo um link onde é só clicar que todos esses slides que você vai ver estarão à disposição de você para usar na tua escola bíblica dominical. Amém? Vamos lá? O texto áureo diz assim: Deus é Espírito e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. João 4, versículo 24. A verdade aplicada diz: adorar a Deus é mostrar dedicação total, amor e respeito a Ele. Tá? Então, adorar a Deus é mostrar dedicação. Então, nós vamos tentar mostrar claramente isso aqui: dedicação total, amor e respeito a Ele. Nós temos 3 objetivos. Primeiro, mostrar o perigo que acarreta as alianças ilícitas. Segundo, incentivar a busca pela perfeita adoração. E terceiro, apresentar o verdadeiro valor da adoração. Nosso texto de referências tem 2 Crônicas, capítulo 17, versículos 2 ao 6. Você lê em casa que eu já vou para a matéria, ok? A introdução nos diz assim: veremos que o rei Josafá, por adorar a Deus, pode contemplar a salvação do Senhor, que pelejou a batalha em favor do seu povo. Olha que coisa linda, né? Deus, Ele sempre está pronto, tá? A nos apoiar, tá? Pelejar, tá? Por nós. Pode crer. A disposição de Deus, tá, em nos abençoar é muito grande, tá? Ele disse que os pensamentos dele ao nosso respeito são de bem, tá? Então nós já vamos começar, tá, com esse pensamento que Deus sempre está pronto para nos abençoar. Vamos no capítulo 1, ou na parte 1 da nossa lição, que é Josafá, rei de Judá, tá? Nós temos 3 subpontos. O reinado de Josafá, seja bom, mas não tolo, e repreendido para correção. Josafá, rei de Judá. Josafá reinou em Judá. Quando falamos de Judá, estamos falando de 2 tribos, Judá e Benjamim, entre 872 e 848 a.C. Ele tinha entendimento de que o sucesso de seu reino estava em andar conforme a lei de Deus. Veja, eu coloquei aqui um mapa para auxiliar você, meu irmão, minha irmã, que às vezes não vai compreender só ler, Veja, quando nós falamos reino, tá, de Judá, estamos falando a parte, tá, inferior, porque o reino de Israel, que era só era todo um reino no tempo de Salomão, com a morte de Salomão, seu filho, que reinou no lugar, acabou dividindo o reino, tá? Aí ficou o reino do norte, com o nome de reino de Israel, e o reino do sul,
com o nome do reino de Judá. O reino de Judá tem duas tribos, tá? Que são Judá e Benjamim. As demais tribos fazem parte do reino de Israel, ok? Então nós vamos ter essa visão, tá? Quando estamos falando do reino de Judá, não estamos falando só da tribo de Judá, estamos falando da tribo de Judá e Benjamim, que formam o reino do sul, chamado reino de Judá. Bom, Josafá, ele tem entendimento de que o sucesso do seu reino está em andar conforme a lei de Deus. Tá? Então, quem está reinando aqui no reino de Judá é Josafá. E quem está reinando aqui no reino do norte é Acabe, ok? Como se dá esse reinado de Josafá? Josafá reinou por 25 anos. Ele escolheu fazer o que era reto diante do Senhor. Veja que eu deixei escolheu destacado. Por quê? O fazer ou não fazer o que é reto diante de Deus é uma escolha nossa. É uma decisão nossa. Tá? Quando fazemos as coisas por obrigação, é chato, é pesado. Mas quando escolhemos fazer algo, tá? É de coração. Tá? Então a escolha de fazer, tá? O que é reto, né? É de Josafá. No primeiro ano, ele se fortaleceu contra Israel, pois no reino anterior, tá, no reino do seu pai, né, Asa, o reino do norte, tá, isso já com Acabe, eles queriam invadir Judá. Então, se você lê no texto bíblico, tá, em 2 Crônicas, né, que é no texto de referência, 2 Crônicas, capítulo 17, 18, tá? Todo esse contexto, tá? Você vai ver que assim que Josafá assume o trono, ele se fortalece contra Israel. Ou seja, Israel, né, são adversários, a nação de Israel é adversária de Judá. Então, por isso, Josafá se fortalece contra Israel. A um ponto de que Israel não vê mais como, tá, poder invadir Judá. Ao terceiro ano do seu governo, enviou seus príncipes e sacerdotes a ensinar a lei, o livro da lei do Senhor. Veja, Josafá, ele tem um começo muito lindo, né? Ele escolhe o que é fazer reto, ele se fortalece contra o inimigo Israel, tá? Que Israel está querendo invadir Judá. Ou seja, ele tem uma postura correta, tá? E também ensina, né? Ensina o livro da lei para o povo. Então tá uma maravilha, esse formato estava muito bem. Então, irmãos, agora nós vamos ver aqui no 1.2, né, que eu troquei aqui, né, seja bom, mas não tolo, está na tua revista. Eu coloquei não ingênuo para ficar mais claro, tá? Josafá tinha um coração puro e reto, né, porém ingênuo. O que é ingênuo? Ingênuo é sem malícia. Por isso, ele não atentava para os oportunistas. Lembra que eu disse para você que o reino do norte estava tentando invadir Judá? Tá? Então, o reino do norte é inimigo, tá, do reino do sul. E Josafá, ele não atenta, tá? Não pega a malícia de Acabe. Jesus disse assim: sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. O que significa isso? O que é prudência, né? Prudência é para discernir a malícia nos outros, tá? Astúcia também é colocado em outra tradução. A Bíblia diz que a serpente foi astuta, né? Ou seja, ela usou, né, de técnicas para poder enganar, jeitinho para poder enganar, tá? É astuta, né? Então, nós temos que aprender a ter astúcia ou prudência para discernir a malícia nos outros. Tá? Ou seja, astúcia contra astúcia. Se alguém vem com astúcia e eu tenho astúcia, eu vou discernir a malícia dessas pessoas. E a simplicidade?
A simplicidade, quando você lê a palavra simples, tá? É o oposto do composto, ou seja, é o composto que tem dois elementos. O simples só tem um elemento. Então, quando fala de simplicidade, está falando de uma pessoa que só tem uma intenção, não tem duas intenções. Porque a pessoa maliciosa, ela tem duas intenções. Tem uma segunda intenção que nós chamamos, né? Então, a simplicidade serve para quê? Para discernir a malícia em nós. Olha só, a simplicidade, tá, me faz olhar para dentro de mim, para ver se eu não estou tendo duas intenções, ou seja, uma segunda intenção em algo que eu vou fazer, ok? Prudência me faz discernir a malícia nos outros. Simplicidade me faz discernir a malícia dentro de mim, em nós, tá? Então, por isso Jesus disse, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Nós temos que ter, meus irmãos, minhas irmãs, veja só, nós temos que ter um equilíbrio, tá? Eu não posso ser ingênuo, eu tenho que saber discernir quando alguém está vindo com segundas intenções, tá? Isso aqui é prudência, né? A serpente, o animal serpente, ela percebe, tá, a nossa aproximação quando sente o calor. Olha só, ele vem, você vai se aproximar da serpente, ele sente o calor do teu corpo a longa distância. Alguns dizem que até mesmo sente o pulsar do teu coração, tá? Então é isso que é discernir, tá? É perceber coisas que naturalmente não se percebe, tá? Então a prudência é para discernir se existe malícia, segundo as intenções nos outros. E a simplicidade nos ajuda a nos policiar para ver se não há segundas intenções em nós. Amém? Seja bom, mas não ingênuo, ainda falando disto, tá? Vendo, olha só, Acabe, vendo que não poderia lhes prejudicar por fora, porque Josafá fortificou, né? Ele se infiltrou e atacou por dentro. Como que fez isso? Fez alianças com segundas intenções. Olha, meu irmão, minha irmã, como é astuto o inimigo. Quando ele não pode por fora, ele se infiltra, ele entra dentro, tá? Às vezes, né, nós temos que estar muito atenciosos com isto. Acabe fez mais mal a ajudar como amigo do que como inimigo. Porque como inimigo, ele estava do lado de fora, ele poderia atacar, mas Josafá fortaleceu-se. Agora ele entra, faz amizade, e ele fez mais mal ajudar como amigo do que como inimigo. Por isso, Josafá precisava ter a malícia, tá? A prudência de discernir isto, tá? Que Acabe está se oferecendo, não está oferecendo a sua amizade, mas é com o objetivo de conquistar aquilo que ele quer. O que ele queria? Destruir Judá, invadir Judá, tomar Judá para si. Repreendido para correção. Josafá foi severamente repreendido pelo profeta Jeú por ter ajudado ao homem ímpio, que é Acabe, né? Olha o que diz 2 Crônicas 19, versículo 2. É Deus repreendendo, através do profeta, Deus repreendendo a Josafá. Devias tu ajudar ao ímpio? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Olha só, olha que coisa, né? Deus está repreendendo Josafá por ter ajudado ao homem ímpio. Eu quero que você entenda aqui que Deus não está bravo com Josafá por ter ajudado simplesmente, mas sim porque ajudou, tá, um homem ímpio. O que é um homem ímpio? Ímpio é aquele que não quer a presença de Deus. E Deus respeita o livre-arbítrio das pessoas, tá? E nós, é nosso papel imitar Ele. Tá? Acabe não quer a presença de Deus,
Deus disse assim: Josafá, você não tem o que estar, tá, ajudando ele, ele não quer. Tá? Você tem que respeitá-lo. Tá? Então, ajudar um homem ímpio, tá, está dizendo, tá, quando, tá, você ou eu, né, vamos querer ajudar alguém que não quer a presença de Deus. Tá? Entenda, respeite o outro. Isso é um ato de respeito. A pessoa não quer, tá, a ajuda de Deus. Então, por que você vai ajudar? Se você é homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, tá, respeite isso, ok? Não ande fora da vontade de Deus. O grande erro de Josafá, as amizades erradas nos afastam de Deus, escolhas erradas propiciam resultados indesejados. Não ande fora da vontade de Deus. O rei Josafá assumiu o reino de Judá com o intuito de levar o povo aos caminhos do Senhor, mas fez aliança sem consultar ao Senhor ou sem consultar o consentimento de Deus. Tá? Isso foi ser ingênuo. O grande erro de Josafá. Veja, Josafá tinha intenção boa. Tá interessante, porque às vezes nós fazemos alianças, ou somos levados a fazer alianças, porque toda aliança tem um objetivo, né? Beneficiar ambas as partes. E Josafá, ele vai fazer aliança com uma intenção boa, que é fazer guerra contra o inimigo comum, que é a Síria. Assim, garantiria a vitória. Né? Pronto, eu vou na guerra com Acabe, tá? E vou derrubar o inimigo comum, que é a Síria, acabou. Vou sair ganhando. Só que ele esqueceu que a vitória vem de Deus. Eu não preciso, tá, tomar caminhos, né, irregulares, tá? Não preciso fazer alianças com quem não quer a presença de Deus, tá, intencionalmente, tá, para ter benefício. Josafá fez aliança com Acabe e o selo foi o casamento do seu filho Jorão com Atália, que é filha de Acabe, a qual, olha só, matou quase todos os descendentes de Josafá. Você pode ver lá na história, tá, mais para frente, nos capítulos seguintes, tá, como Atália, tá, quase mata todos os descendentes de Josafá, porque o objetivo era esse. Por isso Deus repreendeu, tá, Josafá, porque está vendo um coração mal intencionado em Acabe, tá? Um coração malicioso, ímpio. Ímpio é aquele que não ama a piedade, tá? A santidade. Tá? Amizades erradas nos afastam de Deus. O profeta Micaías havia alertado a Josafá, só que Satanás pode preparar falsas amizades. É interessante, você vai ver que o profeta disse que um espírito de mentira se apresenta diante de Deus e disse: olha, eu vou, né, me apresentar e vou fazer eles errar. Então nós temos que ter muito cuidado, tá, nas amizades. Agora a pergunta é: como saber qual amizade é boa? Como é que eu vou discernir? E aí? Como é que nós sabemos, qual amizade compensa, não compensa a gente fazer ou até mesmo manter? Tá? Vamos lá. Primeiro ponto que eu quero que você observe: valores. Os valores. 2 Crônicas 18, versículo 7, diz que Acabe aborrece a palavra verdadeira que está trazendo o profeta, né? Então preste atenção, se alguém não valoriza a palavra de Deus, tenha cuidado, tá? Valores, que valores você tem? Essa pessoa com quem você está fazendo aliança, essa pessoa com quem você tem aliança, tá? Ela valoriza os valores que Deus valoriza? Valoriza a verdade? Tá? Um ponto aqui, tá? Então, como que eu sei se eu vou ou não vou fazer? Que cuidado eu vou ter para não fazer alianças erradas? Verifique os valores. Se os teus valores são igual dessa pessoa, né? Ou essa pessoa tem valores igual a você, maravilha, tá?
há uma possibilidade de dar certo essa aliança. Segunda questão, verifique as crenças. Na 2 Crônicas 19, versículo 2, diz que Acabe aborrecia a santidade. Tá? Ele adorava ídolos. Então Acabe, ele não crê, tá, que se deve servir a Deus, não crê que se deve ter uma vida santa. Tá? Ele pratica idolatria. Então, você quer fazer aliança com alguém, verifique as crenças. Que crenças essa pessoa tem? Porque pode crer, meu irmão, minha irmã, pode crer do fundo do coração, digo isso para você. As crenças e valores determinam as decisões das pessoas. Se essa pessoa tem crenças erradas, valores errados, a um tempo certo, tá, vai acabar dando problema, ok? E terceiro ponto, o que essa pessoa ama? Acabe, disse o texto de 2 Crônicas 19, 2 ainda, que ele não amava ao Senhor. E Acabe não amava ao Senhor, ou seja, o aborrecia. Tá? Olha só, perceba isto. O texto, né, nos mostra que Acabe não ama ao Senhor. Aborrece ao Senhor. E interessante porque o sentimento amor, aquilo que eu amo, isso me domina. Tá? Se eu não amo o Senhor, se eu aborreço ao Senhor, né, esse amor, né, que é na verdade um aborrecimento, isso domina a minha vida. Tá? O que está amando uma pessoa? Tudo tá, que nós amamos, tá, se assenhoreia da nossa vida. Você já lembra de Mateus capítulo 6, que Jesus disse, não podeis servir a dois senhores, pois amareis a um e aborrecereis o outro. Então, 3 dicas para você ter cuidado, tá, para fazer alianças. Verifique os valores das pessoas, verifique as crenças e o que essa pessoa ama. Escolhas erradas propiciam resultados indesejados. Josafá, apesar de avisado, escolheu andar com o ímpio. Então, os nossos resultados vêm das nossas escolhas, correto? Amém? E essas escolhas vêm de onde? Você já se perguntou? Josafá escolheu, né, andar com o homem ímpio. Mas por que ele escolheu? Tá? Os resultados da minha vida vêm de escolhas, né? Mas de onde que vêm essas escolhas? O que motiva essas minhas escolhas? Vamos lá? As nossas escolhas vêm das nossas motivações, das nossas crenças que nos levam a fazer essas escolhas. Olha só. Aí está o X da questão, tá? Que motivações você tem? As tuas escolhas são determinadas pelas tuas motivações. Lá no fundo do teu coração, qual é a motivação? Tá? Qual a tua crença? Isso vai governar tuas escolhas. Motivações, crenças, como eu disse anteriormente, valores, tá? São a essência que determinam as nossas escolhas. Josafá acreditou garantir a vitória sobre o inimigo e quase morre. Por quê? Porque confiou na pessoa errada. Tá vendo? Josafá estava tendo uma crença. Ele acreditava, tá, que se juntando a Acabe, o inimigo era derrotado na certa. Só que se você ver a história, que Acabe morreu e Josafá quase, foi por pouco, tá, que morre. Tá? Então, ele confiou na pessoa errada. Em quem estamos confiando? Né? Estamos confiando numa pessoa que tem motivações erradas, crenças erradas? As minhas motivações estão corretas? As minhas crenças estão corretas? Eu estou acreditando em pessoas que não têm temor de Deus? Eu posso estar correndo risco de me dar muito mal, ok? Então, olha só, pergunta, quais as tuas motivações, quais as tuas crenças? Tá? Pergunta para você,
Pensa, por favor, quais são as tuas motivações que estão levando você a fazer essa aliança que você quer fazer, quais são as tuas crenças. Uma batalha épica, oração e jejum, armas poderosas, atitudes para se galgar a vitória e, em meio às crises, o segredo é adorar. Josafá se arrependeu dos seus erros, buscou o Senhor e motivou o povo a fazer um concerto com Deus. É muito bonito isso, tá? Josafá, ele teve resultados não muito bons, né? Aliás, resultados negativos. Mas isso não faz que Josafá fique, tá, desmotivado. Ele se arrepende, ele deixa, né? E conserta com Deus, tá? E leva o povo ainda a fazer um concerto com Deus. Nesse contexto de arrependimento de Josafá, 3 reinos se uniram para invadir Judá. E Josafá temeu e por causa disso buscou ao Senhor. Veja, antes, né, Josafá e Acabe não conseguiram vencer um reino. E agora 3 reinos se reúnem contra o reino de Josafá. Oração e jejum, armas poderosas. O medo nasce quando temos diante de nós uma barreira intransponível, pelo menos à primeira vista. Tá? O medo pode te paralisar ou te impulsionar. Então, o medo te paralisa ou te impulsiona. O medo impulsionou a buscar o Senhor. Tá? Olha que só, o medo impulsionou Josafá a buscar ao Senhor. 1 Pedro 5,7 diz que nós devemos lançar as nossas ansiedades ao Senhor. E Josafá fez isso, lançou suas ansiedades, seus medos diante do Senhor. É uma escolha aqui, tá vendo? O medo te paralisa ou te impulsiona. Oração e jejum nos torna conscientes, tá? A oração e jejum nos tornam conscientes do poder de Deus que servimos e também nos torna conscientes das nossas fraquezas ou limitações. Assim, nos torna dependentes de Deus e sensíveis à direção de Deus. Escuta o que estou dizendo, tá? Não é a minha oração, não é meu jejum, tá, que me faz vencedor, mas o resultado dessa oração e jejum, tá, que me torna consciente do poder de Deus, ao mesmo tempo consciente das minhas limitações. E quando eu estou consciente das minhas limitações, das minhas fraquezas, eu sou dependente de Deus, tá? E sou sensível à direção de Deus. Atitudes para se galgar a vitória. Primeiro, use o medo ao teu favor, deixa te impulsionar, tá? Deixe que o medo te impulsione. Segundo, tome atitudes, levante-se, ore e jejue. O texto bíblico diz que Josafá se levantou. Escuta, ninguém levantou ele, ele se levantou. A atitude tua, não espere que outros te levantem. Toma atitude, toma postura, fique em pé, toma atitudes para fazer as coisas acontecer. Autocomiseração é para os perdedores e você é vencedor. Então, deixa de lado a autocomiseração, tá? Comporte-se como vencedor. Em meio às crises, o segredo é adorar. A adoração verdadeira nasce de uma profunda crença, fé que Deus não mente. Essa é a crença, tá? A adoração, tá, verdadeira nasce de uma profunda crença de que fé que Deus não mente. Observemos que a adoração foi antes de haver a vitória no plano da realidade física. Então, a adoração foi comemorando a vitória, porque Deus não mente. Ok? Percebe isto? Tá? Quando estamos falando de adoração, não é uma adoração pós-guerra, não é um agradecimento pós-guerra. A fé adora, agradece a Deus
pela vitória antes mesmo de começar a guerra. E quando nós agimos assim, Deus de fato nos dá vitória. Amém? Convite para você a adorar a Deus mesmo sem você ter recebido a resposta. Se Deus falou, se Deus prometeu, se está escrito, adore. É impossível que Deus minta. Amém? Bom, em 2 Crônicas 20, 15 ao 22, vamos aprender que devemos permanecer atento à palavra de Deus e prestar atenção à orientação específica. Tá? Deus dá orientações, tá? A Josafá, e Josafá presta atenção, né? Ou seja, qual era a orientação? Descer contra os oponentes, mas não pelejar. É muito lindo isto, tá? Porque Deus toma as dores para si. Deus diz assim, em outras palavras, tá? Parafraseando, Deus disse: meu filho, não precisa lutar não, deixa comigo, tá? Simplesmente vai lá, fica olhando o que eu vou fazer, né? É a iniciativa de Josafá adorar a Deus. Deus não falou para adorar ele, disse: vai lá, fica em pé e olha, tá? E claro, pessoas excelentes fazem coisas excelentes, né? Pessoas extraordinárias fazem o extra. Era só para ficar em pé. Mas por que eu vou ficar em pé se Deus está agindo? Eu vou simplesmente adorar a Ele já pela resposta. Amém? Bom, terminamos, tá? Nós temos 3 questões de forma geral que tratamos. Mostramos o perigo que acarreta as alianças ilícitas, incentivamos a busca pela perfeita adoração e apresentamos o verdadeiro valor da adoração. Deus vos abençoe, meus irmãos, minhas irmãs. Boa escola bíblica para vocês. E não esqueça de compartilhar, dar seu like, inscrever-se em nosso canal. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.